Existe uma verdade que ninguém ousa pronunciar em voz alta. Uma verdade tão brutal que a sociedade prefere enterrá-la sob camadas de moralismo e culpa. Nem toda família é sagrada. Nem todo vínculo de sangue merece ser preservado. Você foi ensinado a acreditar que abandonar quem te machuca é traição, que estabelecer limites com quem te destruiu emocionalmente é egoísmo, que se afastar de quem envenenou sua infância é covardia. Mas e se eu te dissesse que essa crença foi implantada em você como um mecanismo de controle? Que existe uma estrutura invisível mantendo você preso a um sistema familiar que se alimenta da sua culpa, como o parasita se alimenta do hospedeiro? Carl Jung nos alertou. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Sua lealdade forçada não é amor, é programação. E neste exato momento, algo dentro de você reconhece essa verdade com um arrepio na espinha, porque sua alma sempre soube disso. Mas você tinha medo demais de olhar. Agora, não tem mais volta. A porta foi aberta. A criança que você foi ainda está sangrando dentro de você. Ela sangra toda vez que você atende aquele telefonema, toda vez que você engole a raiva e sorri na mesa de jantar, toda vez que você se sente obrigado a justificar por que não visitou, por que não ligou, por que não aguentou mais. Essa criança ferida aprendeu que seu valor estava condicionado à sua obediência, que seu amor só era válido se você se anulasse, que sua existência só tinha sentido se você carregasse o peso emocional de adultos que nunca amadureceram. E agora, décadas depois, você ainda carrega essa programação como uma sentença de prisão perpétua. Jung chamava isso de complexo, um núcleo emocional carregado de energia psíquica que age autonomamente, sequestrando sua consciência. Seu complexo familiar te controla como um operador invisível, fazendo você repetir padrões destrutivos enquanto acredita que está apenas sendo uma boa pessoa. Mas há um problema. Quanto mais você nega esse sofrimento, mais ele se transforma em sintoma. Ansiedade, depressão, relacionamentos tóxicos repetidos. Seu corpo está gritando o que sua mente se recusa a aceitar. Deixa eu te contar um segredo, que os terapeutas levam meses para revelar. Você não está salvando sua família ao permanecer. Você está alimentando o sistema que os mantém doentes. Famílias tóxicas funcionam como organismos vivos que precisam de um bode expiatório, de um salvador, de um depositário de culpa. E você, na sua lealdade cega, assumiu esse papel como se fosse seu destino cósmico. Mas aqui está a reviravolta brutal. Enquanto você sacrifica sua saúde mental para manter a paz, você está ensinando às próximas gerações que abuso deve ser tolerado, que amor significa autodestruição, que limites são crueldade. Jung nos ensinou sobre a sombra, aquela parte de nós que negamos e projetamos nos outros. Sua família projetou a sombra coletiva deles em você. Transformaram você no problema para não encararem os próprios demônios. E você aceitou esse papel porque ninguém te ensinou que amor verdadeiro nunca exige o sacrifício da sua sanidade. Mas agora, algo está mudando dentro de você. Você está começando a sentir raiva. E essa raiva não é sua inimiga. É sua salvação. Vou te mostrar agora como se proteger sem carregar culpa pelo resto da vida. Mas primeiro, você precisa entender uma distinção fundamental que mudará completamente sua percepção. Existe diferença entre perdoar e se submeter. Perdão verdadeiro não significa reconciliação. Não significa dar acesso irrestrito a quem te feriu. Perdão é um ato interno de liberação do veneno emocional que você carrega, não um passe livre para novos abusos. A sociedade confunde perdão com amnésia conveniente, com retorno ao status quo de dor. Mas o perdão junguiano é completamente diferente. É integrar a ferida, reconhecer o padrão, extrair a sabedoria e estabelecer fronteiras sagradas. É dizer, eu reconheço que você agiu a partir das suas próprias feridas não curadas, mas isso não me obriga a continuar sangrando pelas suas. Nos próximos parágrafos, vou te revelar as 3 defesas psicológicas que famílias tóxicas mais usam para te manter preso. E mais importante,
como desarmá-las sem destruir a si mesmo no processo. Porque existe um caminho, e ele começa com uma palavra que te ensinaram a temer. A primeira defesa que sua família usa contra você é a inversão da vítima. Funciona assim: no momento em que você ousa estabelecer um limite, você instantaneamente se torna o agressor. Sua mãe chora. Seu pai usa silêncio como punição. Seus irmãos te acusam de egoísmo. De repente, aquele que sangrou por anos vira o carrasco na narrativa familiar. Essa é uma manipulação arquetípica, enraizada no que Jung chamava de participação mística. Uma fusão psíquica onde os membros da família não reconhecem você como indivíduo separado, mas como extensão deles. Quando você tenta se individuar, é vivido como amputação. Eles literalmente sentem como se você estivesse arrancando um pedaço deles. Mas aqui está o que ninguém te disse. O desconforto deles com sua libertação não é sua responsabilidade emocional. Você não é terapeuta da sua família. Você não é o reparador das feridas geracionais. Essa compulsão de salvar todos, de ser o sacrifício necessário, é, na verdade, um complexo de Messias que te impede de viver sua própria jornada heróica. E todo herói verdadeiro precisa, em algum momento, descer ao submundo sozinho. Deixar os outros para trás não é abandono, é necessidade evolutiva. A segunda defesa é ainda mais sutil e devastadora: a mitologização do sofrimento. Sua família transformou a dor em identidade. O drama virou o combustível que mantém todos unidos. Repare, cada reunião familiar é uma recapitulação dos mesmos traumas, as mesmas histórias contadas em loop, as mesmas acusações disfarçadas de piadas. Existe um investimento inconsciente em manter o sistema doente, porque a cura significaria a morte da identidade coletiva. Jung observou que muitas famílias operam como cultos primitivos, com mitologias próprias, rituais de sacrifício e bodes expiatórios sagrados. Se você questiona a mitologia, você ameaça o sistema inteiro. Por isso a resistência é tão visceral quando você tenta sair. Não é sobre você especificamente, é sobre o que sua libertação representa, a possibilidade de que todos poderiam se libertar. E isso é aterrador para quem construiu a identidade inteira sobre uma narrativa de vitimização e martírio. Mas você precisa entender isso com clareza cristalina. Você não pode salvar quem não quer ser salvo. Você não pode despertar quem escolhe o sono. E tentar fazê-lo é apenas outra forma de negar sua própria jornada. O maior ato de amor às vezes é deixar as pessoas com suas escolhas, mesmo quando dói, especialmente quando dói. A terceira e mais poderosa defesa é a culpa ancestral. Eles te fazem sentir que questionar a família é trair todas as gerações que vieram antes. Que seus avós sofreram demais para que você agora tenha o luxo de se queixar. Que ingratidão é o pior dos pecados. Essa é uma manipulação transgeracional sofisticada que usa a reverência aos ancestrais como algema emocional. Mas Jung nos mostrou algo revolucionário. Nós não honramos os ancestrais repetindo seus padrões destrutivos. Honramos quebrando as correntes que eles não conseguiram romper. Cada geração que não cura suas feridas transfere o peso para a próxima. Se você não quebrar o ciclo, seus filhos ou as pessoas que você influencia carregarão esse veneno adiante. A verdadeira lealdade ancestral não é obediência cega, é consciência corajosa. É dizer, eu vejo de onde vocês vieram, reconheço o sofrimento que carregaram, mas eu escolho um caminho diferente, não por desrespeito, mas por amor à vida que ainda está por ser vivida. Isso não é rebeldia juvenil, é maturidade espiritual, é a individuação junguiana, em sua forma mais pura. Tornar-se quem você realmente é, não quem o sistema familiar precisa que você seja para manter o equilíbrio doentio. E agora vem a parte que vai mudar tudo. Existe um protocolo de proteção que funciona como armadura psicológica, mas poucos têm coragem de aplicar porque ele exige algo que te ensinaram a considerar imperfeito: egoísmo sagrado. Primeiro passo: estabeleça o distanciamento geográfico emocional. Isso não significa necessariamente mudar de cidade, mas criar espaço psíquico intransponível. Você controla quando responde mensagens. Você define quando e se
visitará. Você estabelece temas que não serão discutidos. Jung chamava isso de criar um têmenos, um espaço sagrado, protegido, onde sua psique pode se curar sem invasão. Segundo passo. Pratique o Cinza Rock Method. Torne-se emocionalmente monótono nas interações, sem fornecer informações pessoais profundas, sem reagir a provocações, sem alimentar o drama com sua energia. Você se torna uma pedra cinza, presente fisicamente, mas inacessível emocionalmente. Isso frustra o sistema porque famílias tóxicas se alimentam de reação emocional intensa. Terceiro passo, e esse é crucial. Você precisa fazer o luto da família que nunca teve. Chorar os pais que não foram capazes de te ver verdadeiramente. Enterrar a fantasia da reconciliação perfeita. Esse luto é doloroso, mas é a porta para a liberdade. Porque enquanto você ainda espera que eles mudem, você permanece aprisionado. Mas agora vem a verdade que poucos suportam ouvir. Parte da toxicidade familiar está sendo mantida por você. Não porque você é culpado pelo abuso, mas porque existe uma sombra em você que está secretamente ganhando algo com a dinâmica doentia. Talvez seja a identidade de mártir que te dá senso de superioridade moral. Talvez seja o papel de salvador que te faz sentir necessário. Talvez seja o conforto perverso de poder culpar sua família por todas as suas falhas pessoais. Jung nos advertiu. O encontro com a própria sombra é o encontro com o próprio eu. Se você evita essa confrontação, você perpetua o ciclo inconscientemente. Precisa fazer perguntas brutalmente honestas. O que eu ganho permanecendo nessa dinâmica? Que parte de mim tem medo da minha própria liberdade? Como uso minha família como desculpa para não assumir total responsabilidade pela minha vida? Essas perguntas vão doer mais do que qualquer acusação externa, mas são essenciais, porque libertação verdadeira não vem de mudar os outros. Vem de retirar sua energia do sistema, de parar de alimentar com sua presença, sua raiva, sua esperança, seu sofrimento. Quando você realmente se desconecta energeticamente, algo notável acontece. Ou o sistema colapsa e se reorganiza de forma mais saudável, ou você finalmente percebe que não precisa mais dele para existir. Ambos são libertação. Quando você começa a se afastar, vai experimentar algo que Jung chamava de noite escura da alma. Um vazio assustador onde a identidade antiga morreu, mas a nova ainda não nasceu completamente. Você vai questionar se fez a escolha certa. Vai sentir saudade até do sofrimento, porque pelo menos era familiar. Vai duvidar da sua percepção da realidade, porque estará indo contra décadas de condicionamento. Essa fase é onde a maioria desiste e volta para a prisão conhecida. Mas se você conseguir atravessar esse deserto psicológico, algo extraordinário emerge. Seu self verdadeiro. Não a máscara que você usou para sobreviver na família. Não o papel que você desempenhou para manter todos confortáveis. Mas a essência autêntica que sempre esteve enterrada sob camadas de expectativas e medo. Você vai descobrir gostos que nem sabia que tinha. Vai formar relacionamentos baseados em escolha genuína, não em obrigação sanguínea. Vai perceber que a paz que buscava não estava na mudança deles, mas na sua disposição de escolher a si mesmo. E aqui está o paradoxo mais bonito. Quando você para de precisar da aprovação familiar, às vezes, não sempre, mas às vezes, um relacionamento mais saudável se torna possível. Mas só quando você já não precisa mais dele. Só quando você está completo sozinho. Jung identificou um arquétipo poderoso na psique humana. O órfão que se torna rei. Aquele que perde a família de origem para encontrar sua verdadeira linhagem espiritual. Você não está abandonando sua família. Você está completando uma iniciação arquetípica que milhares antes de você trilharam. Os grandes heróis mitológicos, de Moisés a Harry Potter, são órfãos que precisaram se separar das estruturas familiares tóxicas ou limitantes para cumprir seu destino. Não é coincidência. É estrutura profunda da psique. Você está vivendo um mito ancestral em carne e osso. E como todo herói verdadeiro, você enfrentará o que Campbell chamou de recusa do chamado. Aquela voz interna que te implora para voltar ao conhecido, mesmo que o conhecido seja veneno.
Mas se você persistir através da floresta escura, através das tentações de retorno, através da solidão do caminho, você emergirá transformado. Não mais a criança ferida buscando aprovação, mas o adulto consciente que escolhe seu próprio caminho. E quando isso acontece, algo mágico ocorre. Você se torna o ancestral curado que as próximas gerações precisam. Você quebra a corrente. O padrão morre com você. E tudo que vem depois tem a chance de florescer sem o peso do trauma herdado. Essa é a sua verdadeira missão. Não salvar quem te machucou, mas libertar quem ainda não nasceu. Agora vou te ensinar um ritual psicológico que Jung usava com seus pacientes para a desvinculação energética. Não é místico no sentido superficial, é profundamente psicológico. Encontre um momento de solidão absoluta. Escreva uma carta para sua família, não para enviar, mas para externalizar o que está aprisionado dentro de você. Diga tudo o que nunca pôde dizer. A raiva, a mágoa, a decepção, o luto. Não se censure. Deixe o inconsciente falar através da sua mão. Quando terminar, leia em voz alta para você mesmo. Esse é um ato de testemunho sagrado. Você valida sua própria dor sem precisar da validação deles. Depois, queime a carta. Observe as cinzas. Esse é o ato simbólico de transformação alquímica que Jung tanto valorizava. O fogo transmuta o sofrimento em consciência. Enquanto você observa queimar, diga em voz alta: eu libero o que não serve mais. Eu honro a dor sem ser definido por ela. Eu escolho minha própria vida. Parece simples, talvez até ingênuo, mas está operando em camadas profundas da psique onde símbolo e ação se fundem. Esse ritual marca um ponto de virada interno, um antes e depois psicológico. Não espere que sua família mude depois disso, mas observe como você muda, como sua postura interna se reorganiza, como sua culpa começa a perder poder sobre você. A solidão que você sente agora não é o destino final, é o útero de um novo nascimento. Jung nos ensinou que solidão é perigosa, é viciante. Uma vez que você percebe o quanto paz existe nela, você não quer lidar com pessoas. Mas há uma diferença crucial entre isolamento e solitude sagrada. Isolamento é evitação. Solitude é preparação. Você está se preparando para atrair uma nova constelação humana ao seu redor. A família escolhida. Essas são as pessoas que te escolhem todos os dias, não por obrigação sanguínea, mas por ressonância de alma. Amigos que se tornam irmãos, mentores que se tornam pais verdadeiros, comunidades que te veem e celebram quem você realmente é. Essa família não compartilha seu DNA, mas compartilha seus valores, sua visão, seu compromisso com o crescimento. E aqui está a mágica. Essas conexões são muitas vezes mais profundas e duradouras do que laços de sangue, porque são fundadas em escolha consciente, não em acidente biológico. Você vai descobrir que lealdade verdadeira não tem nada a ver com genética. Tem a ver com alinhamento de essência. Quando você para de forçar conexão onde não há terreno fértil e começa a cultivar relacionamentos onde existe solo rico, sua vida inteira floresce. Você deixa de mendigar amor onde sempre foi escasso e começa a celebrar abundância onde ela naturalmente existe. Você está chegando ao final desta jornada de consciência, mas, na verdade, está apenas no início da sua verdadeira vida. Tudo que você atravessou até agora, a dor, a culpa, a confusão, a raiva, foi preparação para este momento de clareza. Jung disse: não sou o que me aconteceu, sou o que escolho me tornar. E essa escolha é renovada todos os dias. Alguns dias você será forte, outros dias a programação antiga vai tentar te puxar de volta. Isso é normal. Libertação não é linear, é espiral. Você vai revisitar feridas antigas, mas cada vez em um nível mais elevado de consciência, cada vez com mais ferramentas, cada vez com mais compaixão por si mesmo. E gradualmente, o que antes era batalha diária se torna sua nova natureza. Você não precisará mais esforço para estabelecer limites. Eles emergirão naturalmente, porque você se tornou alguém para quem limites
são expressão de amor próprio, não negociação com culpa. Sua família pode nunca entender, e está tudo bem. Você não precisa da compreensão deles para validar sua jornada. Você já é a prova viva de que existe vida após o trauma familiar, que existe liberdade após a prisão emocional, que existe você inteiro esperando para nascer do outro lado da coragem de se escolher. E esse você vale cada lágrima derramada no caminho. Então aqui estamos no limiar da transformação final. Tudo o que foi dito não é teoria abstrata, é mapa prático para sua libertação. Mas mapas só funcionam se você os usar. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. Então agora você tem uma escolha arquetípica diante de si: voltar para o familiar e agonizar lentamente, ou caminhar em direção ao desconhecido e nascer verdadeiramente. Essa escolha não pode ser feita por ninguém além de você. Nem sua terapia, nem seus amigos, nem este roteiro podem fazer por você. É seu ato de vontade radical, seu salto de fé psicológico. E sim, vai doer. Vai haver noites de dúvida, momentos de solidão cortante. Mas do outro lado existe algo que você nunca experimentou plenamente: paz genuína. A paz de quem não está mais em guerra consigo mesmo, de quem não carrega mais o peso de almas que se recusam a caminhar, de quem escolheu viver em vez de apenas sobreviver. Jung terminou sua obra com uma mensagem simples, mas devastadoramente profunda. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu toquei a sua? Então não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que ainda está sangrando no silêncio, que ainda acredita que é traição se proteger, que ainda não sabe que existe saída. Você não está quebrando a família, está quebrando a maldição. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.